Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém quer nem lembrar, mas que é importante como um alerta até para a prevenção de lesões. Quem pratica atividades físicas de alta intensidade, principalmente, precisa estar sempre muito atento para evitar que elas aconteçam. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto, não podia haver profissional melhor, é um fisioterapeuta, Roberto Carlos Rezende, carioca, que está residindo aqui agora em Alagoas e nos alegra participando conosco de mais uma edição. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Arner. Mais uma vez, a oportunidade de poder estar de volta aqui ao Ponto de Vista é sempre um prazer. Maravilha. Roberto, quando a gente fala de lesão no país do futebol, é inevitável lembrar, por exemplo, que uma das mais recorrentes é a do joelho. Há também aquela de tornozelo, que vez por outra acaba tirando algum atleta, não somente desse esporte, do futebol, mas de diversos outros. E ficam muito próximos a articulações, são regiões do corpo que quem o utiliza para essa prática esportiva acaba também fazendo mudanças muito abruptas de direção. Tudo isso daí acaba requerendo um cuidado, um fortalecimento, uma prevenção maior por parte de quem, no final das contas, está sujeito a implicações como essa com uma frequência maior. Sim, é importante quem pratica atividade física, ter também o apoio de uma equipe multi-interdisciplinar, profissionais que vão estar aí não só orientando, mas também fazendo parte desse dia a dia do atleta ou praticante de atividade física. Os exercícios físicos, o fortalecimento muscular, todo o trabalho preventivo a ser desenvolvido, é importante que tenha uma orientação profissional. A gente normalmente associa a figura do fisioterapeuta a um momento posterior ao de uma lesão, de uma torção, de algum trauma até mesmo, né? Mas no final das contas, esse não deveria ser o caminho natural, como você acabou de nos indicar aqui. Sobretudo, essas pessoas que são considerados atletas de alto rendimento. Ah, mas eu não sou atleta profissional. Poxa, mas você é maratonista. Ah, eu não sou um atleta profissional, mas você faz jiu-jitsu, karatê todo dia, com uma certa intensidade. É necessário fazer essa visita, já que o fisioterapeuta é também um profissional de livre escolha? Eu posso ir direto para você, por exemplo? Sim, é importante, o praticante de atividade física, além de ser apaixonado por tal modalidade, além de buscar estar semanalmente realizando, seja a corrida, natação, voleibol, futebol, etc., independente da modalidade esportiva, tem que haver um entendimento por parte do atleta ou do praticante de que a musculatura, as articulações, elas têm que estar bem ajustadas, A musculatura tem que estar fortalecida e tem que haver um preparo. Então é importante, independente da atividade física, que haja um fortalecimento muscular, um trabalho na academia, um trabalho de fortalecimento ao mínimo 3 vezes na semana, para que essa atividade física que venha a ser realizada, muitas das vezes por hobby, por paixão, ela tem aí a minimização dos riscos, Então, é importante esse trabalho preventivo. E quando esse trabalho é feito de forma consociada, com mais de um profissional envolvido, o exemplo do próprio fisioterapeuta, do profissional de educação física, muitas vezes até de um médico, esse sucesso preventivo acaba certamente tendo uma eficácia maior, né? Sim, com certeza. Aqueles atletas ou praticantes que têm acesso a uma equipe multidisciplinar, com mais profissionais, com certeza eles vão ter uma riqueza maior de orientações e um entendimento, sobre a prática que está sendo realizada e os riscos de lesões. Com certeza, a gente tende aí a alcançar uma maior chance de prevenção. E quais essas lesões mais frequentes e onde é que elas costumam acontecer, Roberto? Então, isso está muito relacionado com a prática esportiva. Então, a gente tem incidências de lesões mais comuns para cada determinada prática esportiva. Então, eu, particularmente, tenho aí, uma atuação junto ao futebol. Então, no caso do futebol, a incidência de lesões, ela acaba sendo maior, nas lesões musculares envolvendo a região de coxa, os entorses e comprometimentos articulares envolvendo o tornozelo e daí por diante, joelho e outras regiões do corpo.
Mas é claro que dependendo da modalidade, a gente vai ter aí uma incidência variando de acordo com a musculatura mais solicitada, com o tipo de treinamento e as articulações e as estruturas que mais vão ser sobrecarregadas pela prática esportiva. Você tem uma vasta experiência no acompanhamento, no trabalho direcionado ao futebol profissional. O Roberto trabalhou com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né, com a seleção, já deu suporte também a um grande ídolo do futebol nacional, o Zico, né, o grande artilheiro maior do Flamengo. Como é que você observa tanto a incidência quanto o aspecto preventivo, diferindo entre profissionais e os chamados atletas do fim de semana, os peladeiros? Então, é até uma importante pergunta, Warner, porque o atleta de final de semana, ele vai muitas das vezes praticar aquela atividade pensando na paixão, pensando naquele amor que ele tem por praticar aquela determinada modalidade, né? Porém, quando a gente tem um espaço de tempo, uma semana inteira sem a prática de atividade, a gente acaba sobrecarregando no final de semana as articulações, todos os conjuntos de grupamentos musculares e predispondo, né, com grandes riscos de lesões. Então, um atleta de final de semana, ele precisa de um entendimento de que ele tem que, para poder praticar bem o seu esporte, o seu hobby no final de semana, cuidar do corpo durante a semana, para que a gente possa ter longevidade na prática e saúde. E esses cuidados podem ser com a musculação ou até mesmo com exercícios, os funcionais chamados assim, né? Sim. Direcionados especificamente ao fortalecimento das áreas que acabam exigindo um pouco mais ou até sendo mais desgastadas, né, durante a prática, ainda que natural. Exatamente. Pode ser feito um trabalho específico visando os grupamentos musculares e articulações mais solicitadas, pensando aí num trabalho de preparo personalizado, né? Isso aí é muito bem-vindo, né? A gente gostaria muito que todos os praticantes de atividade física tivessem essa visão, né, de se preparar primeiro antes da prática. O risco é maior ou menor para o atleta do fim de semana em relação ao profissional? A possibilidade é a mesma? Dá para a gente estimar, pelo menos? Sim, o risco é maior para o atleta de final de semana, justamente porque ele não teve um preparo muscular e um preparo das articulações. Então, associado aí a chances de sobrepeso, ao sedentarismo no dia a dia, mais ao final de semana ele quer se transformar num atleta, então acaba trazendo riscos maiores, porque não há ali um preparo do corpo. Porém, por outro lado, vale também ressaltar que um atleta de alta performance, que treina e pratica sua atividade em grande intensidade, ele tem riscos por conta da própria modalidade e das fatalidades que fazem parte do dia a dia, das competições, né, e dos microtraumas e traumas que ele vai ter contato, né, mediante aí o esporte praticado. Roberto, e normalmente, como é que é feito esse fortalecimento? São com aqueles exercícios de isometria, que normalmente a gente faz lá na cadeira extensora, quando você está voltando ali, segura 1, 2, 3 segundos por orientação profissional, volta lá de novo, como é que é? Sim, então, tem formas, né, de trabalhos que podem variar de profissional a profissional, e também de acordo com o objetivo, tá? Então, a gente tem a isometria como forma de trabalho, as isotonias concêntricas, excêntricas, o realizar um exercício como é feito numa academia, né? Realizar o exercício com a carga, o início, o meio e o final do exercício. Agora, tem diversas outras atividades que não necessariamente com aparelhos podem ser bem realizadas. Então, tem exercícios de apoio unipodal, só com um pé no chão, apoio bipodal, com os 2 pés no chão. Tem exercícios que podem ser realizados numa piscina, né? Exercícios aquáticos. Baixa intensidade, certamente. Exatamente. E isso precisa ser mesclado para que a gente também tenha um trabalho bem desenvolvido e com cuidado para não sobrecarregar determinadas estruturas e acabar no próprio exercício criando um risco de lesão, né? Isso pode vir a acontecer
quando se tem ali aquele pensamento só de aumentar a carga, por exemplo, numa academia, e não se tem ali o pensamento de cuidado, né, de que outros exercícios também poderiam ser importantes e não simplesmente o exercício com carga. Roberto, e a gente ouve muita gente dizer assim, eu rompi um ligamento. Eu tive um problema no tendão. E às vezes foi o contrário. Existe muito esse tipo de situação por um desconhecimento natural das pessoas que não lidam diretamente com a área da saúde. Qual a função dessas duas partes aí do nosso corpo que são essenciais, né? Tanto para a sustentação quanto para o movimento? Sim, primeiro é importante ressaltar o que eu vivo dia a dia no meu consultório, é justamente receber pacientes e entender, me colocar no lugar do próprio paciente, que ele não tem obrigação de conhecer nem mesmo a lesão, né, e nem minimamente a estrutura do próprio corpo. Ele é um paciente, é uma pessoa que trabalha numa outra área. É papel do profissional de saúde tentar, com tranquilidade, com serenidade, explicar, né, e dar esse acolhimento ao paciente para que ele possa entender, aí sim, quais os riscos. Então, por exemplo, como foi citado, uma lesão de um ligamento, uma ruptura de um ligamento, ela vai afetar diretamente a estabilidade de uma articulação. Então, é como se o ligamento ele fosse básico para uma sustentação. Quando a gente fala de uma construção de uma casa, de um prédio, a gente fala de viga, de coluna. Então, seria mais ou menos o papel de um ligamento junto a uma articulação. Então, se o ligamento foi rompido, aí, logicamente, aquela articulação ela está instável. E essa instabilidade vai sobrecarregar outras estruturas e vai, então, fazer com que aquela função ela não seja bem realizada por conta da lesão. E aí essa articulação ela vai sofrer. E os sinais e sintomas são sinais inflamatórios. Dor, aumento da temperatura local, dificuldade para realizar um movimento. Se for um ligamento do joelho, dificuldade para ficar em pé, para realizar uma caminhada, né? Agora, já pensando, né, no tendão, que é uma outra estrutura que se conecta diretamente com o músculo e que se fixa ao osso, no caso do tendão, ele está diretamente relacionado à prática do movimento. O músculo solicita o tendão junto da realização do determinado movimento em que o indivíduo vai realizar. Então, quando o tendão ele fica acometido ou rompido, aí esse músculo ele deixa de conseguir realizar o seu movimento por conta da ruptura do tendão. Ambas as lesões, ruptura do tendão, ruptura de um ligamento, se ela for completa, o tratamento é a indicação de tratamento cirúrgico. E a gente tem uma preocupação também com aquelas áreas do corpo que são responsáveis por essa maior sustentação, né? Vencer a gravidade para nos manter de pé ali, e junto com os músculos, claro, mas principalmente as articulações. Sim. E joelho é um negócio que, para quem pratica atividades físicas, é sempre preocupante, né? A gente precisa ter um cuidado, uma atenção maior sempre, porque só é projetado para ir para frente, mas o nosso corpo em determinada atividade rotaciona nas atividades cotidianas. Sim. E existe um tal do ligamento cruzado no joelho, é o LCA, né? Sim. Que bicho é esse aí? Por que é que ele nos preocupa tanto e também dá tanto trabalho na recuperação? Sim, o ligamento cruzado anterior, ele é um ligamento importantíssimo para a articulação do joelho e ele tem a função, né, de dar estabilidade à articulação, impedindo o escorregamento anterior da tíbia em relação ao fêmur e impedindo também a posteriorização do fêmur em relação à tíbia. Então, ele dá essa firmeza anterior e posterior. E ele também ajuda, auxilia nas cargas de valgo e varo, ou seja, dos deslocamentos de fora para dentro e deslocamentos de dentro para fora. Então, quem sofre uma ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior, fica com instabilidade na articulação. E essa instabilidade, ela precisa ser corrigida. Um atleta ele não consegue uma prática esportiva com uma lesão do ligamento cruzado anterior. Ele é um ligamento frágil e, como mencionado, num entorse, num movimento de giro, ele acaba ficando mais vulnerável, mais suscetível. Tá? Na prática do dia a dia, né, vamos falar de terrenos irregulares ou simplesmente uma coisa que é bastante usual, um campo de grama sintética. A gente tem facilidade de ficar com o pé fixo no solo, nos movimentos em que a gente vai fazer no nylon, que é a grama sintética.
E esse pé fixo ao solo é justamente um fator potencial para ser a causa de uma lesão de LCA, justamente por conta, né, dessa fixação do pé e o giro por parte da articulação, fazendo com que a gente tenha aí maiores chances da lesão do LCA. Tentando falar assim de uma forma bem simples, é como se o nosso pé ficasse ali mais travado. Isso. E na hora do movimento, o joelho rotacionasse sem que o pé acompanhasse esse movimento, Exatamente. forçando então essa estrutura e provocando ou uma lesão ou até, infelizmente, a ruptura, né? Exatamente. E aí, no caso do ligamento cruzado anterior, propriamente dito, ele é frágil, não pode ser suturado. Se ele for suturado, ele vai romper. Então, a solução é a substituição, que a gente chama na área da saúde de ligamentoplastia. A ligamentoplastia nada mais é do que a substituição do ligamento cruzado que foi rompido por um outro tecido, que não é um ligamento. E aí, o que acontece nos dias atuais, né? Os enxertos mais utilizados, geralmente enxertos da musculatura do grupamento da pata de ganso, semitendinoso, ou também um outro bastante utilizado, o enxerto do tendão patelar, ele vai ser retirado desse local, ele vai ser reforçado e vai ser fixado nas áreas onde era fixado o antigo ligamento cruzado anterior. Então, a gente vai ter uma fixação mais distal, mais abaixo, na superfície intercondilar anterior da tíbia, e uma fixação mais acima na face posturomedial do côndilo femoral lateral. Ele vai fazer, na verdade, exatamente uma cruz, o cruzado anterior com o cruzado posterior. Por isso tem esse nome, inclusive. Por isso né? ele tem esse nome, exatamente. Eu já tive uma tendinopatia, né, do ligamento ali da pata de ganso, que realmente tem esse formato na região mais exterior ali do joelho, né? E pelo que você falou, todas essas intervenções são com tecidos biológicos mesmo, né? Do próprio corpo ali do indivíduo. E faço essa pergunta porque existem outros procedimentos dentro da área médica que podem utilizar também materiais sintéticos que substituem esses biológicos, mas não é o caso desses procedimentos relacionados ao ligamento cruzado, né? Não, só para a gente entender um pouco mais aprofundadamente, né? O fisioterapeuta, por exemplo, que vai fazer a reabilitação de um paciente que teve a lesão do ligamento cruzado anterior, ele precisa conhecer a estrutura e entender o que foi feito na intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, foi fixado o ligamento distalmente, proximalmente, mas nos 2 primeiros meses, as células da membrana sinovial, elas vão migrar para recobrir esse novo tecido que não é ligamento. Então, esse novo tecido, ele precisa ganhar características elásticas para poder ceder aos movimentos e ele precisa ganhar resistência para ele não romper novamente. Então, são nesses 2 primeiros meses que essas células da membrana sinovial vão se depositar e vão dar características a esse ligamento, que na verdade não era um ligamento, mas passou a ser. E o fisioterapeuta ele tem que conhecer bastante para que ele possa, com o procedimento da fisioterapia, devolver a capacidade de movimento, porque o joelho ele perde a amplitude de movimento num pós-operatório imediato, tanto para flexão quanto para extensão, e o fisioterapeuta ele tem que conhecer das técnicas para poder devolver a mobilidade de maneira natural, fisiológica, gradativa, mas dentro de um tempo natural, dentro de um tempo proveitoso, porque se não for feito um trabalho dentro do tempo ideal, a gente tem risco de não ganhar amplitude de movimento e de que aquilo que foi bem realizado durante uma intervenção cirúrgica seja perdido no processo de reabilitação. Daí a importância da equipe multidisciplinar, ela está coesa. Tomando por base aí o LCA, quais os possíveis indicativos de que eu posso ter sofrido algum agravo, alguma lesão, até um rompimento de um ligamento, por exemplo? Sim. Primeiramente, né, um profissional de saúde estando próximo, né, muita gente acha que o profissional está no banco de reserva só para assistir. E a gente está ali e consegue identificar um mecanismo lesivo. Quando a gente entra para prestar um primeiro socorro durante uma partida, por exemplo, a gente já consegue imaginar qual possivelmente a estrutura foi acometida ali. Então, nesse primeiro momento, o profissional de saúde, ele vai entrar e fazer os primeiros socorros e ele conseguiu visualizar qual foi o mecanismo lesivo. Então, ele já tem uma suspeita.
inicialmente, qual foi a estrutura mais ou menos que possa ter sido acometido pela lesão que eu vi acabando de acontecer. Então, o caso do ligamento cruzado anterior, por exemplo, o mecanismo de lesão é muito tradicional. O pé fica fixo ao solo e o giro acontece com o pé preso. E a gente consegue aí identificar o mecanismo mais tradicional. Poderia ser em cadeia cinética aberta, um chute no ar, e também poderia projetar a tíbia à frente e levar a lesão do ligamento cruzado anterior. Porém, nos primeiros socorros, a gente consegue fazer alguns testes específicos e identificar o principal, que é o quê? A instabilidade. Se a gente consegue identificar num teste específico que há uma instabilidade, existe um teste muito conhecido, o teste de gaveta anterior, para teste de ligamento específico, do ligamento cruzado anterior, aí a gente já consegue imaginar a necessidade de fazer um exame complementar apenas para confirmar a nossa suspeita diagnóstica. Há casos específicos em que só o exame de imagem acaba sendo preponderante, definitivo, para o fechamento de um diagnóstico? Sim, no caso da lesão do LCA, a gente pensa num raio-x para ver se houve alguma avulsão, algum arrancamento, se o osso também foi comprometido. A gente pensa no raio-x em estresse, que é um outro exame que vai dar para a gente a noção se há alguma instabilidade na articulação, se há algum feixe de ligamento ainda preso no osso. E o padrão ouro, a ressonância nuclear magnética. Esse sim, esse atende, né, a sua pergunta. A ressonância nuclear magnética, bem realizada, com um laudo claro, ela é capaz de dar para a gente um bom diagnóstico confiável. Suponhamos que houve esse fechamento de diagnóstico apontando ali um rompimento, uma lesão. Como é que passa a ser a partir daí o tratamento, né? A recuperação? Ela pode ser sem cirurgia? Todos os casos são cirúrgicos? Como é que é na prática, Roberto? Então, como nós falávamos, né, para o tratamento, se o atleta, né, ou praticante de atividade física, ele tem uma equipe multidisciplinar, né, à sua disposição, as coisas vão ficar mais fáceis. Por quê? Porque vão ter momentos em que um profissional vai estar intercalando com outro profissional. Então, a partir de uma intervenção cirúrgica, o profissional cirurgião médico encaminhou esse paciente ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai traçar uma avaliação e vai lembrar do procedimento que esse paciente passou e então ele vai montar uma conduta de tratamento. Essa conduta de tratamento ela vai ter fases, porque eu dependo daquelas células da membrana sinovial, daquelas células que recobrem o ligamento, eu dependo do ganho de amplitude, eu dependo da analgesia, eu dependo das primeiras respostas. Por quê? Porque é comum, é natural, num pós-operatório imediato, né, a gente ter queixas de dor, o movimento da articulação está totalmente limitado, e é natural isso. Então, a gente entendendo esse processo, a gente vai avaliar e montar uma conduta de tratamento, dividindo em fases e respeitando a evolução para que a gente possa evoluir de uma fase para outra. Os outros profissionais da equipe, o nutricionista, por exemplo, ele vai cuidar para esse paciente, que é um atleta, não ganhar peso. É essencial nesse momento, sobretudo, né? Porque se ele não está praticando a atividade, ele não está gastando energia, ele não está queimando gordura, né? O psicólogo, por exemplo, ele vai ser fundamental, por quê? Porque o atleta que não está praticando a sua atividade, e às vezes ele é profissional e vive disso, ele também não está ganhando por isso, ele muitas das vezes tem chances aí de surtar. Desenvolver uma ansiedade e até a gente pode chamar de um estresse pós-traumático numa situação como essa, literalmente, né? Exatamente. E a gente também tem que lembrar do que aconteceu na intervenção cirúrgica, porque teve, né, a intervenção cirúrgica uma equipe médica hospitalar, um corpo de enfermagem, teve um grupo de profissionais que desde o início do processo, né, estão trabalhando. Então, se a gente tem aí essa interação de uma equipe multidisciplinar, a gente tem mais chances de evoluir bem. E culminando com o trabalho do profissional de educação física, que ao final do processo, né, de reabilitação, ele vai junto do fisioterapeuta dar continuidade naquela fase que é a fase de retorno à atividade esportiva. Porque um atleta ou um praticante, a primeira pergunta que ele faz para a gente é se ele vai voltar a praticar. Ele não quer só recuperar a vida de ser humano, ele quer recuperar a vida de atleta. Então é importante e fundamental o trabalho também do profissional de educação física aí. Prognóstico.
Então, aí a gente já fala de um assunto delicado, porque o que mais assusta na lesão do ligamento cruzado anterior não é a incidência, mas sim o tempo de afastamento das atividades esportivas. Hoje, quando a gente fala de um atleta que tem aí um nível de atividade, né, um atleta de ponta, um atleta de alto rendimento, a gente fala que para uma responsabilidade de retornar às suas atividades, a gente precisa de um período maior, tá? Então, hoje, a literatura aponta para a gente 6 meses a 9 meses de tempo, de período de reabilitação. Só que dentro desse período aí, a gente tem que lembrar que ele também tem que estar pronto no nível dos demais. Então, ele não pode simplesmente, já acabou a recuperação, está liberado. Não, ele vai voltar a treinar. Para ele estar condicionado no nível dos demais, demora mais tempo. Então, hoje, a literatura no esporte, né, ela traz aí um período de médio de 9 a 12 meses para a gente poder ter essa responsabilidade de ele estar no nível dos demais e voltar bem às atividades. Agora, é diferente do indivíduo sedentário. O indivíduo sedentário, se ele tem uma lesão de LCA e ele não pratica atividade, ele só quer sentar, levantar, caminhar e, de repente, faz uma atividade administrativa, aí é claro que esse tempo vai reduzir. Aí a gente pode pensar aí que com 3 a 6 meses, ele já consegue estar aí com uma vida praticamente normal. É importante sempre reforçar, né, Roberto, em qualquer que seja a área de atuação da saúde, o princípio da individualidade biológica. Às vezes, por exemplo, eu posso ser um atleta de fim de semana, mas estou com um sobrepeso. Então, a minha recuperação pode ser um pouco postergada por causa dessa sobrecarga adicional sobreposta ali à estrutura que está machucada. Às vezes, essa pessoa que está ali, que é atleta, pode ter esse problema aí de ansiedade no período de recuperação e acabar aumentando o peso, complicando a situação dele em relação a uma pessoa que estava sofrendo o mesmo processo. E é essencial a gente respeitar essas diferenças e, obviamente, seguir as recomendações dos profissionais de saúde que levam em conta todas essas variáveis para nos ajudar. Mas falando em ajuda, Roberto, que veio aqui do Rio de Janeiro aqui para Alagoas, está, inclusive, com um novo ambiente de atendimento direcionado a isso. Como já nos encaminhamos aqui para o final, eu vou pedir para que você faça suas considerações finais, deixe o arroba do seu arroba profissional para que a turma possa tirar uma dúvida, pedir uma orientação, quem sabe até dar uma sugestão de pauta para você voltar por aqui. Manda abraço aí, Roberto. Te agradeço mais uma vez, Warner, a oportunidade. A Health Therapy Fisioterapia, o nosso espaço de fisioterapia aqui em Maceió, no bairro da Jatiuca, fica na Avenida Paulo Falcão, 1460, e nós estamos aí oferecendo inicialmente, né, os atendimentos na área de fisioterapia reumatológica, traumato-ortopédica, esportiva, RPG, a dermatofuncional, e inclusive a minha sócia é minha esposa e ela é responsável pela área de dermatofuncional e pela área de reeducação postural global. E, na verdade, quem manda em tudo é ela, né? Eu não desconfiava disso. Eu só obedeço. Então, a doutora Mariane Cavalcante é, né, a minha sócia responsável da Health Therapy, fisioterapia, que nós viemos aqui para Maceió, para Alagoas, com muita boa vontade de servir também ao próximo. E nós vamos disponibilizar alguns horários para atendimentos gratuitos. Muito bom. Vamos avisar com antecedência nas nossas redes sociais, justamente buscando aí atender esse povo que tem maior necessidade, o povo mais carente, que precisa de uma informação, que tem a necessidade de entender o porquê que sente uma dor, qual é o seu problema. Hoje em dia eu atendo pacientes que convivem com dores e não sabem o seu diagnóstico há mais de 10 anos. Então, o nosso perfil também de vir a servir aí a população. Então, a Health Therapy Fisioterapia é @Health Therapy Fisioterapia. E o meu contato particular, @prof.robertocarlosrezende. Maravilha, então. Já fico aí com um bocado de sugestão de pauta para a gente abordar aqui no segundo momento. E a você que nos acompanhou durante esse bate-papo, a nossa gratidão. E reforçamos que esse conteúdo fica disponibilizado na nossa plataforma lá no YouTube.
TV Assembleia Alagoas. Colocando isso lá no campo de busca, você vai ver as playlists do nosso canal e vai ter lá a do nosso programa, na qual você pode rever esse conteúdo e assistir outros tantos, claro, sempre sobre a temática de saúde, buscando levar para você uma informação segura e de qualidade. Se Deus quiser, em breve estaremos de volta e a gente espera você aqui conosco. Até lá!